Motivo de muita alegria eu estar aqui com vocês hoje. Eu esperei muito por esse momento e o desejo do meu coração é que o Senhor nos faça amar mais a Cristo hoje, nos faça apreciar mais Sua glória, que o Senhor tenha misericórdia de mim e que os irmãos tenham paciência. Eu estou aprendendo ainda. Amém? Por favor, abra sua Bíblia no Salmo de número 32. Certo dia, irmãos, no tempo em que eu ainda fazia faculdade de Direito, eu peguei uma carona com um amigo e aproveitei a oportunidade para falar do Evangelho àquele jovem. Eu comecei a pregar e eu logo cheguei numa parte que as pessoas não gostam muito de ouvir. Eu falei a ele sobre o pecado, sobre o juízo e sobre a condenação de Deus aos pecadores. A conversa foi se desenrolando e em um dado momento, ele visivelmente incomodado me interrompeu, dizendo o seguinte: meu amigo, esse Deus que você está falando aí é o Deus do Antigo Testamento. O Deus do Novo Testamento não é assim. É um Deus bom, amoroso e um Deus perdoador. Eu não sei se você já teve oportunidade de ouvir algo assim, mas a conclusão que pude chegar é que, infelizmente, o meu amigo não conhecia Deus. Mais do que isso, meu amigo nunca leu o Salmo de número 32. Se o Deus do Antigo Testamento é uma divindade tão implacável, uma divindade irada, exigente, como Davi poderia celebrar o seu perdão e graça dessa forma? Com o texto que temos em mão, irmãos, Davi nos convida a olhar para a graça de Deus e reconhecer que por causa disso, o Evangelho está em todas as páginas da Bíblia. Ele foi uma boa notícia para Davi no Antigo Testamento. E ele é uma boa notícia para nós hoje também. Amém? Leia comigo o texto, por favor. Salmo de número 32. A partir do versículo de número 1 diz o seguinte: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Vamos orar? Senhor Deus, é por causa de Cristo, Senhor, que nós nos achegamos aqui. Senhor, não há mérito algum em nós, não há justiça, Deus. Mas, Deus, por causa de Cristo, aquele que nos faz justos, aquele que nos faz bem-vindos diante da Tua presença, nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos a prestar um culto agradável a Ti, Senhor. Ó Senhor, torna, Senhor, esse pequeno sermão grande no coração dos meus irmãos e no meu também. Ajuda-nos a contemplar Tua glória nesta noite, Senhor. Enche-nos de alegria, nos devolve a alegria da nossa salvação.
nos enche de temor e reverência diante de quem Tu és, Senhor. Que saiamos daqui alegres, seguros, felizes em Ti, Deus. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Quem vê toda essa alegria de Davi, às vezes nem imagina as duras circunstâncias em que esse salmo foi escrito. Muitos estudiosos dizem que ele pertence à época, juntamente com outro salmo muito conhecido, o Salmo de número 51. Os dois salmos pertencem à época do adultério de Davi com Batseba, de sua dissimulação e do homicídio de Urias. O coração do rei de Israel estava endurecido e entregue ao pecado. Porém, o Senhor não se calou diante de sua rebeldia. Após a repreensão do profeta Natã em 2 Samuel contra o pecado dele, Davi experimentou da reprovação santa de Deus. Contudo, irmãos, o mesmo Davi que confessa o seguinte no Salmo de número 51, contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. O mesmo Davi que confessa algo do tipo no Salmo 51, é aquele que vibra aqui no Salmo 32 diante da graça e do perdão de Deus. Com o texto que temos em mão, o Senhor nos colocará diante da boa notícia no Antigo Testamento. E para a sua glória e para o bem dos nossos corações, essa boa notícia continua sendo boa para nós hoje. Amém? A grande verdade é que Deus tem uma boa notícia, irmãos. Deus tem uma boa notícia. Afinal, por onde nós devemos começar a entendê-la? A partir dos versos 1, na verdade dos versos 1 a 5, Deus tem uma boa notícia. E ela começa com: pecadores podem ser perdoados. Amém? Pecadores podem ser perdoados. O autor inicia com uma palavra forte, com uma palavra cheia de significado. Na minha Bíblia, na Nova Versão Internacional é como é feliz, mas provavelmente na sua é bem-aventurado. A melhor forma de representar essa palavra, de entender, é você imaginar uma pessoa que pula de alegria. Bem-aventurado é alguém que pula de alegria. E é bem provável que é assim que Davi estava. E a partir disso, ele introduz duas bem-aventuranças, ou melhor dizendo, dois motivos, os dois motivos da sua celebração, os motivos de sua alegria. Leia comigo mais uma vez, por favor, os versos 1 e 2. Bem-aventurado, ou como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. São duas frases, irmãos, que representam uma única ideia. Os pecados de Davi foram perdoados por Deus. O salmista está vibrando por saber que a punição por suas transgressões, a punição por suas iniquidades não cairia sobre ele. É compreensível que o nosso irmão esteja alegre, aliviado. Contudo, irmãos, nem sempre as coisas foram assim. Davi também experimentou tempos de agonia e sofrimento por causa de seus pecados. Veja o relato do próprio, versículo 3. Enquanto eu mantinha os meus pecados escondidos. Enquanto eu mantinha os meus pecados escondidos os meus pecados, na verdade, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Uma observação importante, irmãos, que eu esqueci de fazer. No verso de número 2, retorne comigo só por um momento. Veja, o salmista escreve como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Esse verbo atribuir é um sinônimo para o verbo imputar, que possui uma conotação jurídica, de direito legal.
Com ele, Davi está se colocando em uma espécie de sala de tribunal e nos dizendo que ele recebeu uma sentença favorável do justo juiz. Ele recebeu uma sentença que o inocenta. É compreensível, então, como eu já disse antes, que ele esteja aliviado. Mas na verdade, antes de confessar seus pecados, antes de experimentar dessa paz, o salmista experimentou tempos de agonia. Como nós lemos no verso 3, a mão de Deus, segundo a linguagem do próprio salmista, pesou sobre ele. Por quê, irmãos? Porque Davi não se arrependeu imediatamente de seus pecados e não os confessou ao Senhor, o seu Deus. Antes, é bem provável que, em uma tentativa inútil, ele procurou justificar a existência de pecado em sua vida. É bem provável que tentou acobertar os seus erros por conta de sua posição, por conta de suas conquistas e bênçãos. E é por isso que, como vimos nos versos 3 e 4, o salmista experimentou do que o autor aos Hebreus chamaria muito tempo depois de a disciplina do Senhor. Davi foi disciplinado por Deus. E a mão de Deus pesou sobre ele, o fazendo sofrer de duas maneiras. Como vemos no texto. Primeiro, ele sofreu diante de sua consciência. Uma consciência que o atormentava. E também com o corpo enfermo. Além da ausência de paz no íntimo, Davi viu o vigor que sempre o acompanhou em sua vida, o abandonar e o tornar alguém frágil, fraco. Em outras palavras, foi o Senhor quem o enfraqueceu. Deus o enfraqueceu diante dele e o fragilizou, o levando assim a não ter mais alternativa senão confessar o seu pecado. E foi exatamente isso que aconteceu, irmãos. Não há homem que possa batalhar de frente com Deus. Os filhos de Deus sempre perdem para Ele, sempre são derrotados. E é exatamente isso que aconteceu. Deus venceu a resistência e a dureza de coração do rei Davi. Veja, versículo de número 5, ele diz: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Davi desistiu, irmãos. Ele desistiu de procurar em si mesmo justiça. Ele desistiu das concessões ao pecado. Ele desistiu do orgulho. Vocês conseguem perceber como as palavras dele são cheias de honestidade? Ele derrama o seu coração diante de Deus. Ele apresenta diante dele tudo o que ele havia feito, ele não esconde nada. Davi foi sincero, honesto com Deus. E o que foi que aconteceu? Para a alegria do rei, o Senhor não se manteve com suas sobrancelhas carrancudas em reprovação a ele, não, mas pela graça. Davi teve todos os seus pecados perdoados, irmãos. Os pecados de Davi foram perdoados. Ele experimentou de paz, não por causa de seus méritos, não pela posição que ocupava, não pelo que fazia para Deus, mas pela graça do mesmo, pela graça de Deus. Aquele servo pôde experimentar de paz vertical. Ele estava aliviado, irmãos, como lemos no início, ele tinha paz com Deus. O fardo que havia em suas costas foi removido, não havia mais dívida. Davi tinha paz com Deus. Será que nós podemos dizer o mesmo? Você pode dizer o mesmo? Você desfruta de alívio vertical? Ou você tem sido atormentado pela culpa também? E eu sei, uma consciência culpada é algo devastador para o ser humano. Alguns tentam fugir dela. Colocar esconder os seus erros embaixo do tapete. Contudo, irmãos, através da linguagem do próprio salmista, a mão pesada de Deus continua a pesar sobre nós, nos trazendo desconforto e preocupação. Desde que eu cheguei aqui, eu tenho brincado bastante com Elias. E eu brinco muito de esconde-esconde com ele, quando dá. E eu sou bom nisso. Às vezes eu me escondo tão bem que sou quase invisível aos olhos dele. Porém, irmãos, se tratando do Senhor,
como disse o autor aos Hebreus, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Isso não faz tremer na base. Porque se isso é verdade, se cremos nisso de todo o nosso coração, todos nós temos motivos para estarmos preocupados. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que faça o bem, todos são pecadores. Na sala do tribunal do justo juiz, todos receberiam um veredito de condenação. Como bem disse Jonathan Edwards, os pecadores estão nas mãos de um Deus irado contra o pecado. Contudo, irmãos, se todos são pecadores e se pecadores merecem ser condenados, como o louvor de Davi aqui é possível? Ainda mais no Antigo Testamento, como disse meu amigo, se é um Deus implacável. Nós encontramos a resposta para isso na carta aos Romanos. No capítulo 4, a partir do versículo 4, o apóstolo Paulo diz o seguinte: ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independente das obras. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas. Como é feliz e seus pecados apagados, bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Porque Davi louvava, porque Davi celebrou, porque pelos olhos da fé, irmãos, o Senhor o capacitou a olhar bem à frente. Ele pôde ver um descendente seu, um homem maior e melhor do que ele. Não só um descendente, mas viu também uma grande e assustadora cruz. Ali no monte chamado Calvário, o Cordeiro de Deus seria sacrificado, colocando um fim à necessidade de qualquer outro sacrifício. Na cruz, Jesus Cristo receberia sobre si não só os pecados de seu povo no Novo Testamento, mas o pecado de seu povo também, de muito tempo atrás. Ele recebeu os seus, os meus e os de Davi. E em troca, ele nos daria sua justiça. Em outras palavras, Davi contemplou aquilo que nós conhecemos hoje como justificação pela fé somente. Por causa de Cristo, Deus perdoa os pecados e nos aceita, não porque somos justos, mas pelos méritos e pela justiça daquele que foi entregue no nosso lugar na cruz do Calvário. É por causa de Cristo que Davi celebrava e é por causa de Cristo que eu e vocês podemos celebrar também. É por causa de Cristo e de sua justiça que nós podemos ser honestos com Deus. Você já parou para pensar sobre isso? Você pode ser honesto com Deus. Você pode abandonar a justiça própria, meu irmão. Você pode parar de procurar na aceitação das pessoas ou em sua própria performance alívio, minha irmã. Há perdão disponível na cruz. Todos os nossos pecados podem ser perdoados na pessoa de Jesus Cristo. Ele que na cruz do Calvário foi vestido com nosso pecado para poder nos revestir com vestes limpas de justiça. Nós não precisamos mais nos esconder, você não precisa mais ter medo. Corra em direção a Cristo Jesus. Arrependa-se de seus pecados, creia nele. Que como Davi, você poderemos experimentar do alívio da salvação. Você, além de ser honesto, você pode ter também segurança da sua salvação. Glória a Deus por isso. Se, como dizem alguns, a salvação dependesse de nossa capacidade em permanecermos firmes, em acertarmos em tudo, estaríamos numa grande enrascada. Louvado seja Deus, porque ela é fruto da graça soberana. Uma vez alcançados por sua graça, crentes em Cristo Jesus não precisam mais se preocupar, perder o seu sono por causa da culpa do pecado. Sim, eu vou errar, você também vai.
Você vai se entristecer por isso, sim. Mas independente dos tropeços, ainda que falhas venham a acontecer, ainda que você erre, a salvação não pode ser arrancada de suas mãos, meu irmão. Como foi lido no início, tendo sido justificados pela fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Mas Paulo também diz aos romanos, não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nada, meu irmão, nada, minha irmã, pode nos separar do amor daquele que foi entregue no nosso lugar. Por causa dos méritos e da justiça de Cristo, somos justos, temos paz com Deus. E os méritos do Filho de Deus não podem ser contestados. Não podem ser contestados. Temos paz com Deus, irmãos. Louvado seja Deus por isso. Vocês concordam comigo que lembrar essas coisas faz bem ao coração? Por que não assumimos o compromisso de pregar essas verdades diariamente aos nossos corações? Pregue essa boa notícia a si mesmo, meu irmão. Lembre-se do que você é e do que você já possui em Cristo Jesus. Proteja o seu coração de procurar nas pessoas, situações, sentimentos, aquilo que já é seu por causa de Cristo. Ponha os seus olhos em Cristo, em sua obra. E vibre, meu irmão, você tem paz com Deus. Temos paz com Deus. Amém? Deus tem uma boa notícia e ela começa por: pecadores podem ser perdoados. Deus tem uma boa notícia para você também, outra, na verdade. Na verdade, é uma só notícia. Mas, de acordo com os versos 6 e 7, pecadores também podem experimentar da fidelidade de Deus. Pecadores podem experimentar da fidelidade de Deus. Levando em conta que os salmos eram produzidos e lidos na congregação posteriormente. Os versos que leremos a seguir, os versos em diante, eles nos fazem crer que Davi também tinha em mente o encorajamento de outros. Ou seja, ele desejava também que outros viessem a provar daquilo que ele provou. Que experimentassem da graça e da fidelidade de Deus, de sua bondade. Veja como o salmista começa com uma palavra importante. Ele diz assim: portanto, situando assim todo o seu discurso, todas as suas palavras, no contexto de sua experiência anterior. Ou seja, no contexto do perdão que ele recebeu e da graça. É o pano de fundo para compreendermos a convocação de Davi aqui, o seu convite. Porque Deus demonstra favor para com os pecadores. Davi convida, versículo 6, portanto, todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Se nos versos 1 a 5, o autor ressalta o dia da graça, nesses versos ele fala sobre o dia do perigo. De forma simples, Davi está chamando seus irmãos para se voltarem do pecado para Deus enquanto é tempo. Ao usar o seu próprio exemplo, o salmista está avisando que, distante de Deus, é inevitável não ser atingido pelas águas da vida que ele fala no texto. Sofrimento, dor, angústia estarão sempre presentes na vida daqueles que permanecem em pecado. E por que não dizer que podem também arruinar a vida de alguém? Em contrapartida, Davi encontrou segurança em meio aos mares revoltos da vida. Ele abriu mão de confiar em si mesmo e trocou os seus esforços por esconder suas falhas, por um esconderijo no Senhor. Versículo de número 7, me acompanhe. Ele diz assim: tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás com canções de livramento. Vocês estão me ouvindo bem? Não? Amém. Me cercarás com canções de livramento.
é interessante que você não encontra Davi dizendo aqui que ele não vai mais sofrer. Não é isso que a declaração quer dizer. Davi não está dizendo que não vai mais encarar adversidades. Pelo contrário, nós vemos aqui um homem que perdeu o temor das circunstâncias. Vemos um homem que perdeu o temor daquilo que poderia acontecer em sua vida. Porque ele sabia que o Senhor era fiel. Em outras palavras, Davi deixou de meditar tanto assim sobre as circunstâncias, sobre aquilo que acontecia, e resolveu meditar sobre Deus, irmãos. Com isso, ele resolveu permanecer no Senhor, encontrando assim descanso e segurança no seu coração, por causa daquele que cuida e preserva o seu povo diante das tragédias, dores, angústias, para a sua glória e para o bem do seu povo. Davi sofreu muito, meu irmão. Davi sofreu muito. Eu acredito que ele tenha sido um homem muito cicatrizado. O mais interessante é que, apesar de seus sofrimentos, Davi nunca desconfiou de Deus. Estando no trono ou no deserto como um fugitivo, Davi tinha certeza de que o Senhor jamais o desampararia. Porque desamparo, meus irmãos, não faz parte do vocabulário de Deus. Você já pensou sobre isso? Desamparo não faz parte do vocabulário de Deus. Mas a questão é, nós nem sempre pensamos assim. O fato é que cristãos jamais são desamparados por Deus, mas vivem em um mundo caído, onde há problemas por todos os lados. Sua mente e o seu corpo estão afetados pela queda, e nem sempre funcionam como deveriam. As coisas nem sempre estão em ordem na nossa casa. O governo sobre nós não funciona como foi criado para ser. Em resumo, nós vivemos em um mundo problemático. Então, se antes de se tornar um cristão, se você pensou que os problemas acabariam, meu irmão, eu acredito que não, mas que grande falácia. E é uma grande pena que tantos irmãos nossos acreditem nisso. O próprio Jesus, advertindo os seus discípulos, disse: no mundo eles teriam aflições. Então, por que muitas vezes pensamos que as coisas são diferentes conosco? O Evangelho não é um convite, não é uma saída para as dificuldades. Ele não vai livrar de todas as dores, não vai livrá-lo de todas as dificuldades, adversidades. Pelo contrário, ele vai nos ensinar a como responder a elas. Como disse, Davi foi um homem de sofrimento. Acredito eu, muito cicatrizado. Sofreu bastante, encarou adversidades. E ele não está dizendo aqui que essas coisas não mais aconteceriam. Ele está dizendo aqui que ele aprendeu a encará-las adequadamente. A pergunta é: como devemos responder às angústias, decepções e sofrimentos desta vida? Primeiro, irmãos, nós devemos meditar sobre Deus. Nós meditamos sobre Deus. Você tira um pouco os olhos daquilo que está ao seu redor e você passa a contemplá-lo de forma mais firme. Você não desconsidera os problemas, você não desconsidera as dificuldades, mas você também não os aumenta. Você tem temor a Deus. O temor a Deus é a chave para isso. Como Paul Tripp disse em um livro chamado Vocação Perigosa, os tremendos desafios do ministério pastoral. Ele disse o seguinte: o temor a Deus é a única maneira de ficar livre do temor do que vem a seguir. Quando a minha confiança em Deus é maior do que o meu medo do futuro, dos sofrimentos e dores, sou capaz de descansar, mesmo não fazendo a menor ideia do que encontrarei na esquina. Os versos 6 e 7 do Salmo 32 não são um convite ao desleixo. Levante suas pernas por aí e relaxe. Deus vai fazer tudo por você. Antes disso, é um convite ao exercício da fé em todos os aspectos práticos da vida. Há quem diga que Davi era calvinista. A questão é: você tem enfrentado uma enfermidade?
Você tem sido perseguido no trabalho, na faculdade, na escola. Você tem se desesperado diante das incertezas do futuro. Uma vez ouvi de um pastor, meu irmão, essas são ótimas oportunidades de praticar o temor ao Senhor. É uma boa oportunidade de confiarmos nele. O fato é, nós devemos nos lançar nos braços do grande pastor. O grande pastor que não perde de vista suas ovelhas. O grande pastor que não está cego para as adversidades e dores logo à frente. Mas o grande pastor que ama e cuida. O grande pastor que preserva. Em meio aos sofrimentos, dores e tragédias da vida, para a sua glória e para o bem do nosso coração. Então, meu irmão, se lance de olhos fechados nos braços do grande pastor. Ele cuidará de você. Ele é fiel, meu irmão. O grande pastor é fiel. Em termos ainda mais práticos, cristãos respondem não tentando mudar todas as coisas. Cristãos respondem não reclamando de tudo. Cristãos respondem de joelhos. Como é feito aqui na terça-feira, no culto de oração. Cristãos respondem de joelhos. Como disse Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças apresentem seus pedidos a Deus. E então, o que é que acontece? Nós apresentamos os nossos pedidos a Deus e Ele faz tudo o que pedimos. Ele faz tudo de acordo com o nosso planejamento. Ele vai me livrar agora de tudo e de todos? Não, meu irmão. Ele vai fazer algo melhor por mim e por você. Filipenses 4, versículo 7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração de vocês. Sabe por que nós oramos, irmãos? Porque nós precisamos mais de Deus do que das respostas de Deus. Nós precisamos desfrutar mais da comunhão do Senhor. Nós precisamos reafirmar aos nossos corações de sua fidelidade. Nós precisamos que os nossos corações sejam aquecidos por Deus. Precisamos de Deus mais do que suas respostas. Confie em sua soberania mais uma vez. Se lance de joelho e entregue os seus pedidos, suas dores, ansiedades, angústias. Diante do grande pastor, Ele cuidará de você, meu irmão. Ele é fiel, Ele jamais nos desamparará. Ele jamais nos desampara, glória a Deus por isso. E como nós podemos ter tanta certeza disso? Vocês lembram que no começo eu disse que desamparo não faz parte do vocabulário de Deus? Sabe por que nós podemos descansar nisso? Porque uma vez Deus desamparou alguém. Não qualquer pessoa, mas seu Filho amado e bendito. Em um momento de agonia e dor, Deus Pai o desamparou na cruz. Não porque Cristo tinha decepcionado, não porque Cristo tinha errado, desobedecido, pelo contrário. Deus Pai o abandonou, Deus Pai o desamparou, porque na cruz do Calvário Ele levou os nossos pecados. Ele levou sobre si nossa incredulidade, nossa desconfiança, nossa falta de fé, nossa falta de temor. Ele levou sobre si. Lá, Ele foi feito maldito por causa de nossas transgressões. Como isso é uma boa notícia para nós? O Evangelho diz que porque Deus desamparou a Cristo na cruz do Calvário, nós podemos ter certeza de que Ele jamais fará o mesmo conosco. Na cruz do Calvário, Deus Pai desamparou a Cristo, se afastou dele para jamais ter de se afastar de nós. Portanto, meu irmão, minha irmã, esteja tranquilo. Por causa de Cristo, as tempestades e incertezas desta vida não podem carregar você, não podem te destruir, não podem te arrasar. Porque o Senhor prometeu que jamais nos desampararia e que nada nos separaria de seus braços de amor. Deus é fiel, Ele cuidou de nós, Ele cuida e Ele há de cuidar para a sua glória e para a alegria dos nossos corações. Amém. Deus tem uma boa notícia, irmãos. Deus tem uma boa notícia para Davi. E ela também é uma boa notícia para nós. Vimos que Deus nos diz que pecadores podem ser perdoados. Deus nos diz também que pecadores podem experimentar da fidelidade dEle. E por último,
dos versos 8 a 11, ele diz também que pecadores podem encontrar satisfação em Deus. Pecadores podem encontrar satisfação em Deus. Estudiosos dessa passagem dizem que aqui Davi está reproduzindo palavras que ele ouviu da boca do próprio Senhor. Após desfrutar da graça, o salmista convoca a congregação, a única resposta possível a ela, a adoração. Ele convoca a congregação à adoração, a uma alegre obediência. E ele começa assim, leia o verso 8 comigo, por favor. Salmo 32, versículo 8 diz: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Depois de escapar da mão pesada de Deus e de sua reprovação, Davi resolveu se render ao cuidado paternal de Deus. A instrução, ele entendeu que a instrução e o cuidado do Senhor era uma maior necessidade do seu coração. Isso o protegeria de se desviar dele novamente. As palavras do verso 8 nos revelam que Davi, ele não só ouve de Deus, mas ele também torna público o que ouviu de Deus. Isso significa dizer que ele assume um compromisso diante de todos. Ele assume um compromisso de perseverar no Senhor, ou seja, ele está se comprometendo a lutar contra o seu pecado, ou melhor, a não cometê-lo de novo. E é sobre isso que a exortação do verso 9 fala. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Basicamente, o que Deus quer dizer de uma forma bem simples é: não ajam como os animais irracionais. Não ajam como se vocês não pudessem entender ou receber conselhos. Em outras palavras, segundo o salmista, permanecer no pecado é estupidez. É algo estúpido permanecer no pecado. É mais do que isso, irmãos, é doloroso também. Porque temer ao Senhor vai protegê-lo de ser disciplinado por Ele. Pense um homem que foi disciplinado pelo Senhor e a quem aqueles homens deveriam ouvir. Temer ao Senhor protege o coração do homem de ser disciplinado com Ele, de ser disciplinado por Ele. Essa é a ideia das rédeas e freios no texto, no verso 9. Em resumo, Deus está dizendo aqui como um pai para o seu bem, como você diz ao seu filho, como o Tiago diz a Elias, para o seu bem, não faça de novo, não volte a errar, não cometa novamente. Pois, verso 10, leia comigo: muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Eu não sei vocês e eu não sei como aqueles irmãos responderam a essas palavras de Davi, mas eu o escutaria. Eis aqui diante de nós um homem que provou de ambos os lados, sofreu diante das cicatrizes e das dores, sofreu as consequências de seu pecado, mas em contrapartida ele experimentou da bondade e da graça de Deus e ele respondeu de forma piedosa a ela, permanecendo nela. Davi provou de ambos os lados, mas ao contemplar a glória de Deus, ao ser atraído irresistivelmente a ela, o salmista quis dizer aqui no verso 10, eu resolvi permanecer, eu resolvi ficar. O temor do Senhor e sua graça tomaram o coração do salmista, o levando ao encanto e ao prazer em Deus. Contemplar a sua glória e desfrutar de seu favor imerecido produzem a alegria do verso 11. Alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Vocês percebem uma relação de causa e consequência. Aos que receberam perdão e graça, aos que foram agraciados como Davi, receberam da justiça e do perdão de Deus. Como eles respondem a isso? Com alegria. A alegria é inseparável da graça recebida pelo Senhor.
Um homem que não é alegre é um homem que não contemplou a glória de Deus. Um homem que não tem em sua vida marcada por alegria é um homem que não compreendeu o que foi feito na cruz. Ou melhor dizendo aqui, é um homem que não compreendeu o caráter de seu Deus. A vida do homem justo, segundo Davi aqui, é marcada por alegria. Não porque nunca erra, mas como é expresso pelo termo retos de coração. Retos de coração não é uma pessoa que não tropeça, irmãos, não é uma pessoa que não peca. O reto de coração é aquele que não tem mais nada a esconder de Deus. É aquele que é honesto com Deus, que apresentou tudo que tinha de apresentar a Ele, que confessou tudo que tinha de confessar, que não tem mais nada a esconder. O reto de coração é aquele que está livre para firmar os seus passos em direção ao Rei da Glória e encontrar prazer e satisfação nele. A alegria do Senhor é mais do que uma reação, como eu disse, ela é uma atitude de vida. A vida do homem justo é marcada por alegria. A pergunta que eu faço a vocês é: se é isso que você tem a dizer sobre a sua vida? A sua vida é uma forte confirmação das verdades que acabamos de ouvir aqui. Provavelmente todos já têm ouvido essa frase. John Piper diz: Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Em resumo, glorificar a Deus e se satisfazer nele é uma convocação à adoração. Glorificar a Deus e se satisfazer nele é um chamado para adoração. Eu não sei se você sabe disso, meu irmão, mas adoração é a sua vocação. Eu não sei se você é advogado, eu não sei o que você faz, mas antes de tudo, meu irmão, por causa de Cristo, da graça, você é um adorador. Essa é a sua vocação. Como isso se torna possível? Como podemos exercer nossa vocação? Em primeiro lugar, adoração, irmãos, envolve satisfação na lei de Deus. E com lei de Deus eu quero dizer tanto um compromisso devocional com a palavra, bem como o compromisso de obedecer ao que está prescrito nela. Ambas as coisas é uma coisa estranha. Eu converso com muitas pessoas assim: não, eu não leio a Bíblia, mas eu sigo os mandamentos. É inseparável. Uma vida devocional é inseparável do compromisso de seguir o que está prescrito nela. E nós vimos no Salmo o compromisso de Davi em permanecer na lei de Deus. O mundo diz que obedecer é arcaico. O mundo diz que obedecer é agonizante. O mundo diz que obedecer não é algo bom. Davi diz que não. Segundo o Salmo 19, ele diz: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. O próprio Jesus, muito tempo depois, reafirmou a seriedade da relação com a lei ao dizer que aquele que o ama obedece aos seus mandamentos. O compromisso com a lei de Deus, o compromisso inseparável em se manter em atitude de devoção a ela, em obedecer o que está escrito nela, nos leva a provar de algo que nada no mundo pode nos proporcionar. O compromisso com a lei de Deus é um forte testemunho de que o amamos, de que o desejamos, de que o ansiamos. É uma forte demonstração do clamor de Davi no Salmo 63, minha alma tem sede de ti. Obedecer é entender, irmãos, manter um compromisso com a palavra, com a lei. É entender, é dizer ao mundo, é testemunhar que encontramos aqui nele o que cônjuges, o que dinheiro, posição, reconhecimento não podem nos proporcionar. A lei de Deus pode nos proporcionar uma satisfação que nada no mundo pode nos trazer. Por isso o Senhor nos chama a manter um compromisso firme, inadiável com sua lei, com sua palavra. Como andam suas devocionais, meu irmão? Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que tem tempo para tudo. Na verdade, me perdoem, nós vivemos em uma sociedade que acaba por influenciar também a igreja. Quantos
Quantos e quantos cristãos chegam ao fim do dia, se deitam em sua cama e não assumiram um compromisso de aquecer, de aquecer o seu coração com as verdades da Escritura. Quantos cristãos têm tempo para fazer tantas coisas, mas não se entregam e não lembram a si mesmos das verdades restauradoras, gratificantes, que nos alegram, nos satisfazem. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós, que possa nos fazer entender que a nossa agenda, as nossas prioridades não podem ser ordenadas, planejadas como são das pessoas que não o conhecem. Um homem que viu a glória de Deus, as suas prioridades é Deus, Deus, Deus e Deus. E por causa de Deus, assumimos todas as outras obrigações e responsabilidades para a glória dele. Assuma o compromisso com a palavra. Assuma o compromisso devocional com ela. E assuma o compromisso de obedecer o que está prescrito nela. Contudo, irmãos, é uma pena. Muitos insistem no erro de não permanecer nela, de não obedecê-la. Os não cristãos são condenados por isso. Os cristãos são duramente disciplinados. O conselho que eu lhe daria é: tome cuidado com a disciplina do Senhor. Não porque Ele é mau. Mas eu pergunto, você está disposto a arcar com as consequências de seus pecados, de suas más decisões? Você sofrerá ainda mais em razão dos pecados que insistem em não abandonar. Saiba que glória a Deus por isso, que por amor e graça, Deus jamais deixa que os seus filhos pequem com sucesso. Eles nunca pecam com sucesso. Por que lutar contra isso? Por que procurar em cisternas rachadas aquilo que encontramos abundantemente no Senhor? Por que procurar em pessoas, situações, sentimentos, experiências, aquilo que encontramos abundantemente no Senhor? Portanto, meu irmão, você cristão abatido, volte-se para Ele hoje e receba de sua graça restauradora, para a glória dEle e para o bem do seu coração. Sabe qual é a melhor parte de toda essa boa notícia, irmãos? A melhor parte de tudo é que, embora a nossa adoração aqui seja imperfeita, seja incompleta, um dia a nossa adoração será perfeita. Se aqui, entre o já e o ainda não, nós não amamos a Deus como deveríamos, nós não assumimos o compromisso com Ele como deveríamos, não obedecemos como deveríamos, como gostaríamos. Mas graças a Deus, porque um dia as coisas não terminarão, nem em Salmo 51, nem em Salmo 32, mas em Apocalipse 19. Por causa da perseverança e graça de Deus, podemos ter a certeza de que muito em breve experimentaremos do que o autor falou. A partir do versículo 6, ele diz: então, ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, com o estrondo de muitas águas, e fortes trovões, que bradava aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Porque Deus nos justifica por meio do sangue, porque Deus nos justifica por meio da justiça de Cristo. Podemos ter certeza de que nós fazemos parte dessa multidão. Nós fazemos parte dela. O apóstolo João nos ouviu. Por causa de Cristo, podemos aguardar com expectativa pelo dia em que o louvor do Salmo 32 se tornará o louvor perfeito e eterno de Apocalipse 19. Um dia desfrutaremos de nosso Deus para sempre. C.S. Lewis, no Peso de Glória, diz que um dia nós adentraremos pela porta que os nossos corações sempre ansiaram. A porta que nós sempre olhamos de longe. Nós que batemos em todas as outras portas, nós que estamos do lado errado da porta, da verdadeira porta, um dia nós adentraremos essa porta e experimentaremos daquilo que o nosso coração e nossa alma sempre ansiaram e sempre procuraram nos lugares errados.
nós experimentaremos da face e do abraço de Deus para todo sempre, irmãos. Em um outro livro, um missionário martirizado nos Alcas, Jim Elliot, e seus amigos, eles entoavam o seguinte hino: Senhor, Tu é a batalha. Senhor, Tu serás exaltado. Quando nós atravessarmos os portais do esplendor, encontraremos descanso contigo eternamente. Meus irmãos, é isso que nos espera. Preparemos os nossos corações. Um dia atravessaremos os portais do esplendor e o amaremos perfeitamente, o louvaremos perfeitamente para todo sempre. Louvado seja Deus por isso. Eis uma grandiosa notícia para nós. Que boa notícia. Meu amigo nunca leu o Salmo 32. Ele pensava que o Deus do Antigo Testamento era um Deus malvado. Talvez alguns estejam aqui e pensem o mesmo. Um Deus injusto, um Deus ríspido, um Deus exigente. Meu irmão, eu o convido a vir a esse Deus, na mesma pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. Através do arrependimento e na fé naquilo que Ele fez na cruz do Calvário, você pode se apropriar de todos os benefícios dessa boa notícia. Por causa de Cristo, irmãos. Em breve, nós veremos a boa notícia. Nós o veremos. Que Deus abençoe vocês. Amém?